Tem uma coisa que muita gente não fala sobre viver de tráfego pago. Muita gente entra nesse mercado procurando liberdade. Liberdade de horário, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade para trabalhar de casa, liberdade para não ter chefe enchendo o saco. Só que na prática, muito gestor sai do CLT e consegue criar um emprego pior. Só que agora sem 13º, sem férias, sem horário definido e com vários chefes ao mesmo tempo. Porque cada cliente desse camarada aí acaba virando um chefe dele. Aí o cliente manda mensagem domingo à noite, pede alteração urgente, quer ficar fazendo reunião por qualquer duvidazinha idiota que ele tenha, pede coisa fora do combinado, quer que você fique explicando a mesma coisa 20 vezes. Aí um belo dia a dona Margarida acorda e tá lá afobado com o resultado da campanha, vai lá e pede pra você mudar tudo porque ele tá ansioso e ele quer resultado. Ou pior, ele vai lá, vê um vídeo de alguém aleatório no Instagram, ele viu, achou interessante, quer que você execute a estratégia que tá ali no vídeo. Porra, esse aí me irrita com força, hein? E você, gestor trouxa, com medo de perder o seu contrato, você vai lá e faz o que ele tá pedindo. Aí você começa a viver uma rotina que não tem absolutamente nada a ver com liberdade. Você até trabalha de casa, só que você nunca desliga, você nunca para de trabalhar, você nunca fecha o celular. Você pode até não bater ponto, mas mensagem toda hora você responde. Você não tem um chefe fixo, você não tem um patrão, mas aí você tem lá 10, 15 clientes mandando em você. E o pior, você ainda se sente culpado quando você tenta impor limite. Só que aqui entra um ponto importante. O cliente só passa por cima de você quando você, gestor, permite que o seu serviço seja vendido como disponibilidade infinita. Porque muita gente ama vender tráfego pago assim, ó. Ah não, pode me chamar a qualquer hora, pode mandar que eu faço. Isso no começo parece prestatividade, só que depois vira uma prisão que você mesmo criou. Porque quando você não define o processo, o cliente vai definir o processo dele e vai te cobrar. Quando você não define horário, o cliente define o horário dele e vai te cobrar. Quando você não define o escopo do serviço, o cliente começa a pedir qualquer coisa que venha na doce cabecinha dele e ele vai te cobrar. E quando você não define um limite, o cliente não entende que tem limite, então para ele é tudo ilimitado. E aí o problema não é mais o cliente, é a forma como você posicionou o seu serviço. Muita gente acha que a liberdade que o tráfego pago proporciona de você trabalhar de qualquer lugar apenas com um computador e uma conexão à internet vem do próprio tráfego pago em si. Não vem. Saber subir campanha só te coloca no jogo, mas a liberdade vem de outra coisa. Ela vem de processo, vem de contrato, vem de posicionamento, vem de comunicação, vem de saber dizer não e vem de você conseguir conduzir o seu cliente ao invés de você ser conduzido por ele. Porque no fundo existe uma diferença gigantesca entre você ser um prestador de serviços e você ser um funcionário disfarçado. O funcionário, ele espera uma ordem para ele poder ir lá e fazer. Já o prestador de serviços, ele conduz o processo. Ele é o dono da empresa dele. O funcionário faz tudo o que pedirem para ele. Já o prestador de serviços explica o que faz sentido e o que não faz. O funcionário vive apagando incêndio. E o prestador de serviços vende resultado, direção e a execução do serviço que o cliente contratou. E só. E é aqui que muito gestor se perde. Ele começa querendo fechar cliente de qualquer jeito. Aceita cliente ruim, aceita escopo de trabalho mal definido, aceita preço baixo, aceita demanda fora do combinado, aceita reunião desnecessária, aceita responder fora de hora, aceita ser cobrado por uma coisa que ele nem controla, como por exemplo o atendimento aos leads gerados. No começo você pode até se enganar achando que você está sendo esforçado, só que com o tempo você só está treinando o seu cliente a desrespeitar o seu processo. Aí depois você reclama que o cliente é difícil, que o cliente não entende, que o cliente está te enchendo o saco, quando na verdade a culpa é sua. O cliente que você fala que é difícil, muitas vezes foi educado por um serviço mal posicionado. Eu não tô falando que você tem que ser grosso, que você tem que ser arrogante, ou que você tem que ser inacessível, lá no pedestal, gestorzinho. Pelo contrário, eu tô dizendo que você precisa ser profissional. E ser profissional não é você estar disponível o tempo inteiro. Ser profissional é você ter clareza do seu serviço. Clareza de horário, clareza de entrega, clareza de prazo, clareza de canal de comunicação, clareza do que está incluso no seu serviço, clareza do que não está incluso no seu serviço, clareza de quando uma alteração faz sentido e quando é só ansiedade, porque o cliente muitas vezes, e eu digo muitas vezes com força, ele não entende bulhufas de tráfego. Ele não sabe o que é normal, ele não sabe quando que tem que mexer, quando que não tem que mexer, ele não sabe quando ele tem que esperar.
Ele não sabe diferenciar um problema real de medo e ansiedade dele. Se você não conduz e fica cedendo às solicitações, é o cliente que conduz você. E quando o cliente conduz o gestor, normalmente isso aí vira bagunça. Ele manda você pausar a campanha porque um lead ruim apareceu, manda trocar criativo porque a esposa dele não gostou do criativo, ele manda aumentar a verba sem estratégia, às vezes pior, ele vai lá e ele mesmo aumenta. Ele manda mudar o público porque ele viu lá alguém falando no YouTube que tem que trocar, que tem que botar lá, botar dono de iPhone e compradores envolvidos e itens de luxo no Brasil. Fica te pedindo relatório fora de hora. E aí o que que acontece? Ele converte o seu WhatsApp não em um aplicativo de comunicação, mas em uma central de ansiedade, na qual a cada plim que o teu WhatsApp faz, você já sente uma gastura aqui, ó, no estômago. E aí você começa a trabalhar para poder acalmar cliente, não para melhorar resultado. Esse que é o ponto. Muito gestor, ele não está trabalhando com tráfego pago, ele está trabalhando como suporte emocional de um empresário inseguro. E isso cansa. Cansa porque você nunca termina. Você otimiza a campanha, mas o cliente chama. Você entrega relatório, mas o cliente quer reunião. Você explica, mas ele pergunta de novo. Você combina uma coisa, mas ele pede outra. E quando você percebe, a sua rotina virou exatamente aquilo do qual você queria fugir. Só que agora com um nome bonitinho de empreendedorismo e de CEO que você coloca lá na bio do seu Instagram. Por isso que se você quer liberdade nesse mercado, você tem que parar de vender só campanha de tráfego. Você tem que vender o processo. Por exemplo, atendimento só em horário comercial, reunião com frequência definida, demandas enviadas por um canal específico de entrega, prazos de alteração que sejam claros e não ficar trocando tudo à torta e à direito, relatórios de performance em dia combinado e escopo de trabalho fechado. Nisso você vai definir o que é tráfego, o que é criativo, o que é landing page, o que é atendimento, o que depende de você, o que depende do seu cliente. Isso tudo não é burocracia, é proteção. E não é só para você não. Protege você, protege o cliente e, acima de tudo, protege o resultado. Porque quando tudo passa a ser uma urgência, então nada é estratégico. E o gestor que vive apagando incêndio não consegue pensar. Ele entra no modo de só reação. Reage ao cliente, reage ao WhatsApp, reage ao medo, reage à pressão, reage à cobrança. E o resultado disso tudo é que ele constrói uma operação que não é boa, cara. Agora, quando você tem processo, você muda tudo. O cliente sabe quando falar, ele sabe o que pedir, ele sabe o que esperar, ele sabe quando vai receber retorno, ele sabe o que está incluso, ele sabe que não é porque ele mandou uma mensagem às 11 horas da noite que aquele problema vai ser resolvido às 11 horas da noite. E principalmente ele começa a te enxergar de outro jeito. Não como alguém que está ali para obedecer, mas como alguém que conduz. E aqui tem uma frase importante. Se você vende tráfego como funcionário do cliente, ele vai te tratar como funcionário. Se você vende tráfego como um parceiro estratégico, ele vai te tratar como um parceiro estratégico. Só que isso tem que aparecer desde o início. Na proposta, no contrato, na call, no onboarding. Na forma como você responde, na forma como você explica, na forma como você impõe limite. Porque não adianta você vender autoridade ali na call e depois ficar agindo como uma secretária, como um assistente pessoal ali no WhatsApp. O cliente percebe. E quando percebe que você aceita qualquer coisa, ele pede qualquer coisa. Então talvez a pergunta que você precise se fazer agora não seja como que eu consigo mais clientes? Talvez a pergunta seja que tipo de operação que eu estou construindo para mim mesmo? Porque tem gestor que vai lá, fecha cliente, comemora, mas a cada cliente novo que ele fecha, a qualidade de vida dele piora. Mais mensagem, mais reunião, mais urgência, mais cobrança, mais demanda solta, mais ansiedade. Isso não é crescimento, cara. Isso é acúmulo de problema. Crescer de verdade é você conseguir atender mais clientes sem a sua vida virar um inferno. E isso só acontece com processo. Então, se você entrou no tráfego pago procurando liberdade, presta atenção. Liberdade não vem quando você fecha o primeiro cliente, não vem quando você aprende a subir campanha, não vem quando você começa a faturar um pouquinho mais. Liberdade vem quando você constrói uma operação que não depende de você estar ali disponível o tempo todo, 24 horas por dia. Ela vem quando você aprende a vender com clareza, ela vem quando você para de aceitar qualquer cliente, ela vem quando você entende que limite não afasta cliente bom, limite afasta cliente ruim. O cliente bom respeita o seu processo. O cliente ruim que quer controlar a sua rotina. E quanto antes você entender isso, menos você vai se frustrar com o mercado. No fim das contas, o tráfego pago pode sim te dar liberdade. Mas
Mas não se você vender o tráfego pago como obediência. Não se você aceitar demanda infinita. Não se você viver com medo de impor limite. E não se você transformar cada cliente seu em um chefe. Gestor de verdade não vende disponibilidade infinita. Guarda isso na sua cabeça. Gestor de verdade vende direção, ele vende planejamento e ele vende a responsabilidade pelo processo todo. Então aqui fica a reflexão. Você saiu do CLT mesmo? Ou você só trocou um chefe fixo por vários chefes pagando boleto? Se você é um gestor de tráfego que passa por isso, ou se você está querendo entrar nesse mercado de gestão de tráfego, agora vai entrar o Jabá do Silas. Tem a minha comunidade, que é a Escola de Ads, perfeita para ajudar pessoas como você, e eu fortemente recomendo que você dê pelo menos uma olhada, tá aqui no link da descrição aqui do vídeo. Dito isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário para a gente poder trocar uma ideia e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!